Meu nome é Francisco Rodrigues e eu tenho o codinome Diniz, porque meu pai, quando foi tirar a minha segunda via do registro, esqueceu o nome do meio. E como meus familiares já haviam chamado Diniz, que era Francisco Diniz Rodrigues, aí acabou que ficando chamando só Francisco Rodrigues, mas o codinome Diniz. Então, mais Diniz do que Francisco. E o seu cargo na igreja pentecostal? Olha, desde 2006 estou como vice-presidente e também secretário-geral aqui de Juazeiro. E aí, essa responsabilidade? Assim, a gente foi aprendendo aos trancos e barrancos, pegando informações com pessoas mais idôneas na área. Inclusive, eu e Márcia foi um tempo minha vice-secretária. A gente buscou muito na Secretaria da Assembleia de Deus. A gente tem amizade com as filhas do o saudoso pastor Manuel Marques, e a gente coletou muita coisa, muita informação, pesquisou, então aí montou um layout para a Secretaria hoje da Pentecostal do Brasil. Então a irmã Márcia sempre lhe ajudando, né? É, sempre. E vocês têm quantos anos de casado? Esse ano a gente vai fazer, no dia 12 de julho, 23 anos. 23 anos. Se conheceram lá na Pentecostal? Sim, na Pentecostal, na mocidade. Eu me converti em janeiro de 95. Só que aí eu passei 6 meses, eu me afastei da igreja, 6 meses, fiquei desviado. E dezembro do mesmo ano, 95, retornei para a igreja. Aí ia sempre para a escola dominical, porque eu sempre gostei de culto de doutrina e escola bíblica dominical. E Márcia era professora, então aí eu descia, às vezes ia no carro do meu pai, ou então ia no ônibus, descia na casa dela, e a gente ia junto à casa dela para a escola dominical. E daí foi criando aquele vínculo, aquela amizade, aí deu no que deu. Então, o primeiro contato que o pastor teve com a igreja foi lá na Pentecostal? Olha, minhas tias, desde os 10 anos de idade, que minhas tias, quando levava hora para Batista, hora para a Assembleia de Deus. Eu até participei daquele grupo de crianças da Assembleia de Deus, que era na Henrique Rocha, antes desse prédio aqui de Juazeiro, né? Hoje que é a subsede. Então, quer dizer, o meu contato com a Bíblia, com a igreja, desde os 10 anos de idade. Aí, no período da adolescência, que é muito crítico na vida de todo ser humano, aí me afastei. Aí depois, quando eu retornei, quando eu tive meu contato novamente com a igreja, foi na Pentecostal do Brasil. Aí eu considero que me converti na Pentecostal, porque eu passei pouco tempo, muito criança, né? Ninguém sabe, não tem muita noção das coisas. E hoje, como é que o pastor se sente em hoje dirigir os 2 cultos que o senhor mais gostava de frequentar? Acho não, tenho certeza que foi direcionado por Deus. Eu me sinto muito honrado em ministrar esses 2 cultos, uma coisa que eu sempre gostei. Então eu uni o útil ao agradável, porque eu sempre me interessei pela palavra, sempre gostava de conhecer, de explorar, de pesquisar. Então, assim, Deus me direcionou. É interessante que eu ministro culto de doutrina desde o diaconato, porque o diácono não é para estar ministrando culto de doutrina, né? Mas aí o pastor me confiou em mim e eu comecei a ministrar ainda como diácono ainda. E hoje, imagina aí aquele Diniz lá da adolescência que frequentava os cultos. Como ele enxerga o Diniz de hoje? Assim, com mais maturidade, com mais consciência do que faz, com mais conhecimento, ainda buscando mais conhecimento de Deus, que ninguém conhece Deus na sua totalidade. Eu me enxergo assim, com mais maturidade cristã. De tudo que já passei, vivi, então isso me rendeu algumas experiências. E agora a igreja está fazendo 42 anos, né? 42 anos. E o senhor está praticamente desde o início, né? Olha, eu estou há 30 anos, desses 42 estou há 30 anos. Né? Então, quando eu iniciei, a igreja já tinha aí
12 anos, né? De existência de... Exatamente. E nesse período, o que tanto mudou? O que mudou hoje em dia na igreja evangélica, no geral? Olha, assim, eu sinto falta porque quando a igreja é pequena, né, a unidade, o calor humano é muito mais pertinho, né? Então, com o crescimento, aí isso dispersou um pouco. Aí eu sinto falta mais de, por exemplo, as festas de final de ano, quando juntava para o jantar de final de ano, era todo mundo. Hoje aí não dá para comportar isso. E mudou também a questão a organização também. A gente se organizou muito. O pastor Antônio ele abriu esse leque para a gente se organizar. É um pastor que, quando você quer trabalhar, ele lhe permite dar as ferramentas, a oportunidade. Com certeza. E hoje, assim, com essa nova geração que está na igreja, é totalmente diferente da geração antiga, né? Isso. Vocês têm uma forma de trabalhar diferente, e sem contar que hoje agora é uma igreja maior, como o senhor mesmo disse. E essa geração atual, o que o senhor teria para aconselhar para nós, né? Para mim também, né, que sou dessa geração, nos aconselhar para não perder esse fervor, para levar a palavra à frente? Assim, nem sempre, quando a gente vislumbra algo lá no futuro, né, a gente não pode, assim, voltar atrás. Mas, assim, no tocante a essa nova geração, a gente tem que olhar um pouquinho para trás, os princípios daqueles mais antigos, dos mais experientes, e também voltar, assim, mais que a gente vê muito escasso isso hoje em dia, essa nova geração lendo a palavra, buscando a palavra, com interesse de ser doutrinado. E a questão é manter-se também santo, né? Separado do mundo, não misturar o secularismo com a igreja. Eu estou percebendo isso nessa geração, que existe muita secularidade, existe muita, digamos assim, muito avanço tecnológico e não adaptando o princípio bíblico a esse avanço tecnológico. Então, essa nova geração tem que focar nisso também. E não deixar, né, o mundo entrar dentro da igreja, Isso, né? isso. Que acaba que a gente é como se a gente aprende com imitação, né? Então, ao invés de imitar os mais antigos que fez e funcionou e deu certo até Exato. aqui, a gente vê o que os outros estão fazendo e acaba copiando e não no caminho certo. A gente pega o gancho do que Paulo disse, né? Eu sou imitador de Cristo. Exatamente. O conselho que o senhor tem para dizer assim para os jovens, como disse que é a parte mais difícil que a gente vive, né? Então, assim, para os jovens de hoje, o que poderia ser feito para que eles conseguissem passar essa fase difícil e não largar o evangelho? Olha, assim, tanto em casa, porque a gente sabe que em educação, né, a escola é a extensão do lar, então você tem que aprender em casa. Então, eu aconselho que os pais voltassem a fazer os cultos domésticos, ler a palavra, orar junto com eles. Tá? E também na parte da igreja, a igreja, assim, como o pastor já está fazendo, já está incentivando, a trabalhos mais com jovens, na questão doutrinária, na linguagem deles, nossa parte, a parte mais lúdica, né? E a gente tem pessoas capacitadas para isso. Então, é isso aí. Tanto o foco em casa, para eles participarem junto com os pais, culto doméstico, leitura da palavra, oração. E na igreja, a gente ter eventos e trabalhos voltados para os jovens. Então, eles vão crescer solidificados na palavra e na igreja. Agora, mudando de assunto, quando o senhor tomou a notícia de que ia cuidar desses cargos que o pastor cuida atualmente, que são cargos bem... houve levanta, a gente sempre sabe que o inimigo se levanta. Assim, o que eu tive notando ao longo desses anos em que eu fui separado para esses cargos, eu tive apoio de mais de 80% da igreja. Nunca tive objeção. Alguns casos, se não falha a memória, disse assim, mas de novo. E de imediato corrigiu. Mas não tem outro. Não tem outro. Aí não tem outro não, porque ninguém é insubstituível. Não tem a pessoa que Deus qualificou para aquilo, né?
Mas assim, levantes que eu lembre, nunca. Eu sempre, graças a Deus, tive o apoio de Deus e da maioria dos irmãos. E na sua vida secular, houve levantes, assim, desafios de pessoas questionar seu posicionamento? Ah, eu sou cristão. Ah, mas é porque vocês creem, entendeu? Desse tipo. Como reagir quando a gente é abordado por uma pessoa do mundo que não tem esse discernimento? E se a gente não tiver ali, né? No ato da minha conversão, e eu passar dos anos, esses cargos também me deixaram muito sem tempo para visitar alguns familiares. Então, houve levante por parte de alguns familiares. Ah, porque agora ele só quer ser o santinho. Um desafio maior também, os meus amigos também, eles questionaram muito, porque eu era uma pessoa que eu fazia muita amizade e curtia muito festas, essas coisas. Então teve esses pequenos levantes, porque foi muito brusca a mudança, foi automática. Eu deixei de ir para a festa, eu me converti hoje, amanhã não fiz mais nada. Automaticamente Deus foi colocando no meu coração, foi esvaziando dessas coisas mundanas e buscando mais as coisas de Deus. Então, assim, houve esses desafios dos meus amigos e familiares que estavam em outra religião e não queriam que eu saísse. Sentiram sua ausência, né? Foi. Esse foi um desafio muito grande. Agora, vindo para cá, né? Eu tenho registros aqui do seu casamento. Mas Márcia foi duradouro. E assim, o que o pastor aconselha para esses jovens hoje em dia, olhar e ver em um relacionamento para também não ter muitos relacionamentos ou não ficar buscando muito, encontrar a pessoa certa. Olha, o que a gente fez foi, a gente vigiou muito, a gente orou, né? Orou. Eu passei um período, até meu pai ficou meio esquisito comigo, porque eu passei uns 2 anos sem namorar, só estudando. Foi de 98 a 2000. Não, foi muito antes um pouco. Aí eu comecei a buscar, a estudar, aí comecei a orar. Aí, de repente, foi surgindo. De repente, então, manda uma pessoa certa. Então, o correto, o conselho que eu dou é que você ore, busque a direção de Deus, observe a família, que você não está casando somente com a pessoa que você está apaixonado, que está amando, você vai casar com a família toda. Então você tem que observar muito isso, a índole da pessoa, a fé, você não pode ter uma fé diferente, você não pode ter outra religiosidade diferente, porque isso vai ser um fardo para você. Então você tem que analisar tudo isso. Não, seu cargo é pediatra? É diácono. Eu era diácono. Quando eu me casei já era diácono. Noivo eu era só auxiliar, membro. Mas assim, eu passei por todos os estágios, só não para o grupo infantil da igreja, mas da mocidade, passei muito tempo na mocidade, a gente passou muito tempo trabalhando juntos, mesmo sem namorar, e depois desnamorando e noivo, a gente passou na mocidade. Só saí da mocidade quando eu fui consagrado ao diaconato. Desses 42, dos 30 que eu estou, eu testemunhei muitos milagres, cura, inclusive na minha pessoa também, eu fui curado do meu olho esquerdo, que estava com uma fenda no olho, ralou, teve um acidente no trabalho, ralou meu olho, e hoje não tenho sequela nenhuma. Assim, o amor, o apego dos irmãos ao longo do tempo, também a questão de você trabalhar na obra, a gente percebe isso, que com o passar dos anos, sempre tem remanescentes que são, digamos que, apaixonados por servir a Cristo nessa igreja, a organização, assim, a maturidade que a gente adquiriu, a expansão, essa visão, digamos que visão missionária, porque a gente já avançou mais 2 localidades distantes, né, que é NH3 e a cidade de Curaçá. Estávamos em Salvador, não deu certo, Deus não permitiu que se prolongasse isso, mas sob nossa administração. Então, assim, o que evoluiu muito administrativamente e também na maturidade cristã. A nossa igreja hoje
E também uma grande referência aos milagres, a manifestação dos dons espirituais, o empenho da maioria dos irmãos em querer sempre que exista um progresso na igreja e, acima de tudo, o amor que a gente tem por Deus e por Jesus, porque se não tivesse, não existiria nada disso. E aí, para finalizar, quer dizer alguma coisa? Assim, quero externar também que o trabalho com o pastor Antônio há 30 anos, e assim, é o meu pastor, um homem que quero finalizar honrando ele, porque o que eu sou hoje dentro do ministério, eu devo primeiro a Deus e ele, uma visão que Deus deu a ele em me colocar como obreiro, e assim, um homem íntegro, um homem de Deus, como eu já falei, é meu pastor, e me sinto honrado e privilegiado de trabalhar ao lado dele. Enquanto estiver dando certo e Jesus não voltar, eu vou ficar nessa mesma posição.